Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Rafael De Lázari, estamos aqui no nosso curso de Direitos Humanos do PCI, trabalhando os direitos humanos em espécie, na primeira classificação, os direitos civis e políticos, os direitos civis e políticos em espécie. Vimos nuances relativas à vida, à liberdade, direito de propriedade, direitos humanos penais, e agora quero terminar direitos civis e políticos, falta ainda, né, terminar pouquinha coisa, dos direitos civis e políticos e já entrar nos direitos sociais, econômicos e culturais, que é o objetivo maior dessa aula. Só para a gente terminar os direitos civis e políticos, pessoal, comigo na lousa, fazendo favor, vamos lá. Ainda dentro de direitos civis e políticos, nós devemos nos lembrar que eles também envolvem os direitos de nacionalidade, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Vamos pôr tudo na mesma lousa, pessoal. Os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Pois bem, quando nós fazemos menção aos direitos de nacionalidade, é o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 15, também da Declaração Universal, artigo 13 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, também artigo 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos ler, fica comigo na lousa. Olha o que diz o artigo 14 da Declaração Universal. Toda pessoa vítima de perseguição tem direito de procurar e gozar asilo em outros países. Por que eu estou falando em asilo já, pessoal? Porque os direitos da nacionalidade implicam também compreender asilo e refugiados. Eu já vou trazer algumas normativas para vocês, tá? Artigo 14, item 1. Artigo 14, item 2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Aí olha o que diz o artigo 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, no sentido de que, artigo 15, item 2, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 13 do Pacto Internacional. Um estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado parte do presente pacto, só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei. E, a menos que razões imperativas de segurança nacional a isso se oponham, terá a possibilidade de expor as razões que militem contra a sua expulsão e de ter seu caso reexaminado pelas autoridades competentes, ou por uma ou várias pessoas especialmente designadas pelas referidas autoridades, e de fazer-se representar com esse objetivo, tá? Que mais? Artigo 19 da Convenção Americana, toda pessoa tem direito à nacionalidade que legalmente lhe corresponda, podendo mudá-la, se assim o desejar, pela de qualquer outro país que estiver disposto a concedê-la. Ok, pessoal? A primeira análise referente a direitos da nacionalidade que nós temos que fazer, vem aqui comigo, é que a nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um país. Rafael, como assim? Um vínculo jurídico-político? É exatamente isso. É um vínculo jurídico, por quê? Porque através da atribuição de nacionalidade, a Hannah Arendt falava que o direito à nacionalidade seria o direito inerente ao ser humano, porque ele permite você se vincular a um país e, nesse sentido, usufruir de direitos e exercer deveres, né? A partir do momento que você se vincula juridicamente a um país, você vai realizar esse exercício cotidiano de direitos e deveres, mas ele também é um vínculo político. O direito da nacionalidade também é um vínculo político, porque implica a participação na vida política do Estado. Como regra, todo nacional de um país pode participar, votar e ser votado durante um pleito eleitoral, ressalvadas algumas exceções previstas, notadamente nos âmbitos das constituições, né? Nos âmbitos internos, tudo bem? Então, nacionalidade é um vínculo jurídico-político. E por ser um vínculo jurídico-político, nós temos aqui várias nuances, várias representações de como esse direito à nacionalidade vai se manifestar. Por exemplo, uma das formas é que você não vai poder ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade. Se você for privado da sua nacionalidade, se não lhe for atribuído o direito de exercer qualquer outra nacionalidade, nós teremos aquilo que nós chamamos de
apátridas ou eimátulos. Apátridas, vamos pôr na lousa essas expressões? Apátridas ou eimátulos. Apátridas, também conhecidos como eimátulos, que é diferente do polipátrida. Polipátrida é um indivíduo que tem mais de uma nacionalidade, que é cidadão de mais, que é nacional de mais de um país. Polipátrida. O apátrida é o conflito negativo de nacionalidade, né? Vamos supor que você foi privado da sua nacionalidade, não lhe foi atribuído o direito a exercer qualquer outra nacionalidade. Se você foi privado, você vai ser um apátrida, um eimátulos. Então são desdobramentos. Você não pode ser privado do direito a uma nacionalidade. Agora, você também não pode ser obrigado a ser nacional apenas de um determinado país. Você pode trocar de nacionalidade. Faz parte. Os direitos humanos se preocupam com isso, tá? E como desdobramentos óbvios, nós também temos o caso dos refugiados, o caso dos asilados. Ok, pessoal? Muita atenção nesse sentido. Vamos comigo na lousa? Muita atenção nesse sentido. Com a nova lei de imigração. Lei 13.445/2017. Barra 2017. Lei 13.445/2017. Pessoal, vem comigo aqui. O que essa lei de imigração faz? Ela vem para substituir o Estatuto do Estrangeiro. Na data que nós estamos gravando essa aula, ainda está vigente o Estatuto do Estrangeiro. Acontece que o Estatuto do Estrangeiro está com data para morrer, está com data para ser substituído. Substituído pelo quê? Pela nova lei de imigração. O Estatuto do Estrangeiro atual, Lei 6.815/80, traz um conjunto de princípios no que diz respeito à condição jurídica do estrangeiro. E esses princípios se baseiam na ideia de segurança e soberania nacional. Isso é o Estatuto do Estrangeiro atual. A nova lei de imigração muda o foco, não é mais o foco com base na soberania e na segurança nacional. A nova lei de imigração visa assegurar a proteção aos direitos humanos a quem nos visita, inclusive a quem chega aqui na condição de refugiado ou condição de asilado, sem prejuízo, obviamente, de procedimentos de extradição, deportação e expulsão, sem prejuízo de algumas alterações nos direitos da nacionalidade. Então, muita atenção para a nova lei de imigração. Por que eu estou mencionando ela e não vou explicar ela? Porque na data que nós estamos gravando essa aula, essa lei está em vacatio. Na data que nós estamos gravando essa aula, essa lei está em vacatio legis. Mas eu já tenho que trazer ela para vocês. Eu não posso falar em direito da nacionalidade de acordo com a Lei 6.815, sabendo que a Lei 6.815 está marcada para morrer aproximadamente em novembro de 2017, quando acaba a vacatio legis da nova lei de imigração. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção em relação a isso. Ainda dentro dos direitos civis e políticos, os direitos da nacionalidade. Quanto aos refugiados, pessoal, falei para vocês que eu ia trazer uma normativa internacional, merece destaque quanto aos refugiados, tá bom? Vamos pôr na lousa esse dado, esse documento? Ainda quanto aos refugiados, especificamente quanto aos refugiados, Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951. E seu protocolo facultativo. De 1967. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e seu protocolo facultativo de 1967, trazendo obrigações de não discriminação, além de enumerar os direitos aos refugiados nos países em que eles se encontrem. Tá bom, pessoal? Muito cuidado com essa regulamentação. No Brasil, prestar atenção também. No Brasil, atenção para a Lei 9474 de 97.
Lei 9474 de 97. Tá bom? Que é a lei dos estatutos refugiados aqui no âmbito interno, tá? Define mecanismos para a implementação desses estatutos refugiados aqui de 1951, tá? Aqui, óbvio, é uma normativa do Sistema Nacional de Proteção aos Direitos Humanos. Ok, pessoal? Então, esses são os direitos da nacionalidade. Não vou me aprofundar muito aqui, porque, insisto, a nova lei de imigração, que trata de questões relativas a refúgio, asilo, mudanças nos direitos da nacionalidade, a nova lei de imigração está pendente de validade. Está só esperando acabar o prazo de vacatio, o Estatuto Estrangeiro ser oficialmente revogado. Tá? Na data que nós estamos hoje, portanto, ainda está valendo o Estatuto Estrangeiro. Na data que nós estamos gravando essa aula hoje. Mas eu já tenho que falar que o Estatuto Estrangeiro está marcado para morrer por volta de novembro de 2017. Tá bom? São 180 dias de vacatio, não lembro agora exatamente quanto vai dar o fim da vacatio para entrar em vigor a nova lei de imigração. Ok, pessoal? Bom, vamos pular aqui. Então, os direitos da nacionalidade, nós já vimos. Para a lousa, pessoal, eu coloquei direitos políticos aqui, mas vou puxar direito político na outra lousa para ficar mais fácil de você compreender, para a lousa não ficar muito suja. Direitos políticos. A última análise de direitos civis e políticos nós vamos fazer aqui. Depois já vão começar os direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos políticos. Bom, a ideia dos direitos políticos é a ideia de autodeterminação dos povos. Diferença entre cidadania em sentido amplo. Eu vou trazer isso para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Diferença entre cidadania em sentido amplo e em sentido restrito, tá? E temos casos que a Corte Interamericana julgou. Fica comigo na lousa, pessoal. Fica comigo na lousa. Aliás, não, deixa eu explicar os outros fundamentos dos direitos políticos, depois eu trago esses casos. Olha só, qual que é a essência dos direitos políticos? A ideia de se autodeterminar. Rafael, o que é o meu direito a me autodeterminar? É eu escolher as regras que vão valer para mim, não só considerado singularmente. Vão valer para mim enquanto um ser vivente de sociedade, tá? Então é uma ideia de autodeterminação de quem? Dos povos, tá bom? As pessoas vão escolher as suas próprias regras e isso implica escolher os seus próprios representantes, definir as maneiras de escolher os seus próprios representantes, tal como serem escolhidos. Então, ir às urnas, receber votos, etc. Ideia de autodeterminação, tá? Não implica apenas votar e ser votado, implica escolher as regras do cenário político. E essa escolha de regras deve ser uma escolha livre. Tá bom? Eu preciso lembrar também que a noção de cidadania deve ser compreendida tanto em sentido estrito como em sentido amplo. Rafael, como assim? O cidadão em sentido estrito, pessoal, o cidadão em sentido estrito, coloquem isso no seu material, o cidadão em sentido estrito é o cidadão eleitor. É o cidadão que vai às urnas, votar, que atende às regras de alistabilidade. Ah, no Brasil o voto é obrigatório, o voto é facultativo, o voto é proibido. E as condições de elegibilidade. São absolutamente inelegíveis, são relativamente inelegíveis. Isso é o cidadão em sentido estrito. É óbvio que um conceito de cidadania é um conceito muito maior. Implica participar. Participar da formação da vontade popular. Não é algo que se restringe apenas a votar e ser votado. Tá bom? Então nós temos esses dois conceitos de cidadania. O examinador, olha que interessante, como nós temos uma diferença aqui. Por que eu estou falando isso? Em provas de direito constitucional, o examinador costuma adotar o conceito de cidadania em sentido restrito. Em provas de direito constitucional, o examinador costuma adotar o conceito de cidadania em sentido restrito. Já em provas de direitos humanos, o examinador costuma adotar o conceito de cidadania em sentido amplo, correlacionando esse conceito à ideia de autodeterminação dos povos que eu acabei de mencionar para vocês. Ok, pessoal? Tranquilo em relação a essa informação? Agora sim para a lousa. Alguns casos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou. Vamos lá, pessoal. Alguns casos envolvendo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Envolvendo direitos políticos, obviamente, tá? Então vamos lá? Caso em que a Corte Interamericana julgou. Primeiro caso. Esse é muito famoso.
ele costuma aparecer bastante. Envolve direitos políticos, tá? Caso Almonacide Arellano e outros versus Chile. Caso Almonacide Arellano e outros versus Chile, julgado em 2006, aborda a condenação do Chile pela morte de Almonacide Arellano durante o regime militar, por conta da sua participação com a oposição. Em tese, ele fazia oposição ao regime militar. Caso que nunca foi punido ou investigado por conta da lei de anistia. Tem tudo a ver com autodeterminação, com o exercício de direitos políticos. Tá? O caso Almonacide é relevante porque determinou ao Chile que afastasse a aplicação de sua lei de anistia, considerada a grave violação de direitos humanos. Nós temos um problema também no Brasil que se trata da inconvencionalidade ou não, né, da nossa lei de anistia, baseado nessa mesma ideia aqui que nós estamos vendo, tá? Caso Almonacide Arellano e outros versus Chile, né? Julgado em 2006, aborda a condenação do Chile pela morte de Almonacide Arellano durante o regime militar por conta de sua participação com a oposição. Caso que nunca foi punido ou investigado por conta da lei de anistia. A lei de anistia perdoou os crimes cometidos durante esses regimes militares, geralmente foram leis bilaterais, condenou tanto quem lutava para manter o regime, perdoou tanto quem lutava para manter o regime, como quem lutava para derrubar o regime, e a Corte Interamericana falou que leis de autoanistia são inconvencionais. A Corte Interamericana tem esse posicionamento, né? No caso Almonacide, é relevante porque determinou ao Chile que afastasse a aplicação de sua lei de anistia, considerada a grave violação de direitos humanos, tá? Um outro caso. Caso Ticona Estrada e outros versus Bolívia. Caso Ticona Estrada e outros versus Bolívia. Em 2008, o Estado boliviano foi condenado pela detenção ilegal e morte de Renato Ticona Estrada, membro do movimento de esquerda nacional, quando da ascensão do golpe militar. Tá bom? Caso Ticona Estrada e outros versus Bolívia, em novembro de 2008, o Estado boliviano foi condenado pela detenção ilegal e morte de Renato Ticona Estrada, membro do movimento de esquerda nacional, quando da ascensão do golpe militar. Ok, pessoal? Então, essas são algumas questões envolvendo direitos políticos. Agora a gente consegue terminar oficialmente direitos políticos, direitos civis e políticos, e pode já passar para os direitos sociais, econômicos e culturais. Ok, pessoal? Então, passem um risco aí no seu caderno. Terminamos os direitos civis e políticos. Ficamos aí quase 2 horas trabalhando só sobre direitos civis e políticos. E na nossa classificação de direitos humanos, a gente falou, os direitos humanos podem ser direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais e direitos relacionados à fraternidade. A gente pode entrar agora na análise dos direitos sociais, econômicos e culturais. Vamos lá, pessoal? Para a lousa. Então, a segunda espécie dos direitos humanos, segunda espécie, os direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos sociais, econômicos e culturais. Fique comigo na lousa que eu vou trazer algumas informações a respeito dessa segunda espécie. Bom, primeiro nós temos que diferenciar para os direitos civis e políticos. Primeiro, a gente tem que fazer essa análise. Fazer uma diferença para os direitos civis e políticos. Depois nós temos que lembrar, desde já, que há um grande entrave à implementação desses direitos. Eu estou falando, meus amigos, do fator custo. O custo dos direitos. Quanto custa implementar um direito? No Brasil, a gente tem utilizado o termo reserva do possível. Tem utilizado o termo reserva
do possível. Lembro também que os direitos sociais, econômicos e culturais, por serem atrelados ao vetor igualdade, lembra que a gente já falou? O lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade são os direitos civis e políticos. Os direitos sociais, econômicos e culturais são mais relacionados à igualdade e os direitos de fraternidade, como diz o próprio nome, o terceiro vetor da Revolução Francesa. Os direitos sociais, econômicos e culturais são ligados à ideia de igualdade. Só que fique bem claro, pessoal, uma igualdade em sentido material. Uma igualdade em sentido material. Agora eu consigo fazer as devidas explicações aqui para vocês. Veja só, uma diferenciação fundamental entre os direitos civis e políticos, primeira espécie de direitos humanos, e os direitos sociais, econômicos e culturais, é exatamente a característica de abstenção estatal ou exigir algo do Estado. Nos direitos civis e políticos, você tem uma carga predominantemente negativa, tá bom? No sentido de que o Estado não pode fazer determinadas coisas como maneira de respeito aos direitos civis e políticos. Tá? A gente fala, portanto, de uma carga negativa. Ah, Rafael, mas os direitos da nacionalidade, os direitos políticos também integram os direitos civis e políticos, implicam muitas vezes no fazer algo do Estado. Tudo bem, mas eu falo que predominantemente o Estado não tem que fazer nada para respeitar um direito civil. Agora, o que é fato de verdade, é que quando nós estamos no âmbito dos direitos sociais, econômicos e culturais, direitos sociais, econômicos e culturais, nós estamos tratando de uma atuação do Estado, do agente estatal. Implica, portanto, uma carga positiva, um fazer algo. Quando eu peço ao Estado que me respeite a liberdade de manifestação do pensamento, que é um típico direito civil e político, o Estado não tem que fazer nada. Se o Estado não fizer nada, ele vai estar respeitando. Agora, quando eu peço ao Estado que respeite o direito à educação, o direito à saúde, como é que o Estado vai fazer isso? Implementando. Portanto, pressupõe uma conduta positiva do Estado. Então, essa é uma característica fundamental entre os direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais. Um grande problema que nós temos, entretanto, atine ao custo dos direitos sociais, econômicos e culturais. Rafael, como assim custo dos direitos? Estou falando que os direitos custam. Grana. Não é fácil você implementar o direito à educação. Não é fácil você implementar o direito à saúde. Não é fácil você implementar o direito à alimentação, o direito ao transporte, o direito ao saneamento básico, o direito à moradia. Veja, quando o Estado tem que respeitar o direito à livre manifestação do pensamento, isso fica barato para o Estado. Se o Estado não fizer nada, se ele não atrapalhar, não tem gasto. Agora, você imagina o custo de implementar o déficit de moradia que existe no Brasil, por exemplo. Como isso vai ser oneroso? Exatamente por isso a gente fala de uma programaticidade das normas que consagram direitos sociais. Vou repetir, exatamente por isso a gente fala em uma programaticidade das normas que consagram direitos sociais. São normas programáticas, são normas que vão sendo implementadas a curto, médio e longo prazos, conforme um planejamento. Ainda, pessoal, no campo dos direitos sociais, econômicos e culturais, é preciso lembrar do instituto chamado da reserva do possível. Seria um reconhecimento honroso estatal, de que não é capaz de atender a todas as demandas de cunho social em que ele é solicitado. Ao menos deveria ser assim. A reserva do possível foi pensada originariamente na Alemanha, pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, na década de 1970, reconhecendo que muitas vezes o Estado atua, o Estado age na implementação de direitos, há sim uma conduta proativa, mas essa conduta proativa ainda é insuficiente, considerando o crescimento da população. Tá? O que tem na reserva do possível, então, é o reconhecimento de que o Estado está agindo, mas essa ação é insuficiente. Foi assim que a reserva do possível foi reconhecida na Alemanha. No Brasil, entretanto, a gente começou a alegar a reserva do possível a qualquer tipo de demanda que chegava no âmbito do Estado. Chegava para o Estado falava, não vou implementar porque eu não tenho dinheiro e pronto, acabou. Exatamente por isso, você vai colocar na sua prova, tanto de direitos humanos quanto na prova de direito constitucional,
que os tribunais brasileiros, notadamente os tribunais superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal, têm refutado com veemência o argumento da reserva do possível. No sentido de que o Estado não pode alegar carências financeiras se ele não comprovar quais são essas carências e por que ele não está gastando nesse caso. É dizer, que o Estado venha e diga nos autos, eu não estou gastando nesse caso porque eu estou gastando em outro caso. Sabe a ideia do cobertor pequeno? Você cobre a cabeça, fica o pé descoberto. Cobre o pé, fica a cabeça descoberta. É isso aí. Bom, Estado, se você não pode pagar, é porque você está pagando outra coisa. Então você me mostra o que você está pagando. Se for uma coisa razoável, e tem que ser razoável, obviamente, o Estado não pode se recusar a construção de hospital porque está gastando com construção de estádio de futebol, não tem sentido nenhum, ou com publicidade, por exemplo. Então se for um gasto alternativo razoável, aí tudo bem. Aí você reconhece a reserva do possível. Mas a alegação discriminada é absolutamente proibida. Tá bom? Então, para a gente encerrar essa primeira nossa análise aqui sobre direitos sociais, econômicos e culturais, você deve lembrar sempre que os direitos sociais, econômicos e culturais relacionados ao valor igualdade, eles são sim condicionados a um fator custo. Só que esse fator custo não pode ser, por si só, uma limitação à implementação desses direitos. É preciso que o fator custo seja justificável. Tá? Assim, óbvio, conforme está na lousa, eu estava esquecendo, é uma igualdade, é um vetor de igualdade, só que uma igualdade em sentido material. Tá bom? Promover uma equiparação de pessoas que se encontrem em posição de não equivalência. Tá bom? Uma igualdade material ou substancial. Tá? É aqui que surgem, por exemplo, as principais discussões a respeito de ações afirmativas, de minorias, de grupos vulneráveis. Tudo bem? Entra aqui, ó. Entra aqui, nos direitos sociais, econômicos e culturais. Ok, pessoal? Então a gente volta na próxima aula discorrendo sobre alguns direitos sociais, econômicos e culturais e depois a gente já passa para os direitos da fraternidade. Abração, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Até lá!